Pessoal, tudo bem? Eu sou Bruno Saviotti e trago aqui mais um assunto sobre essa questão do despertar da consciência e como lidar melhor com alguns temas que são considerados muito tabus. Que pensamentos a gente pode mudar sobre determinados assuntos, e um tabu, um tema que é muito forte para as pessoas, é a rejeição, que é um assunto que está muito linkado a praticamente todas as questões psicológicas, todos os pontos mais fortes que a gente tem uma dificuldade de lidar. Você ser rejeitado é ser abandonado, ser descartado, você ser colocado de lado. E o ser humano tem um intuito, né? Uma questão muito forte de ser inserido num grupo, de ser aceito principalmente. Muitos dos nossos movimentos, muitas coisas que a gente faz pontualmente está ligado a ser aceito pelo outro, a receber uma aprovação. Então a gente muda um pouco o nosso jeito, a gente muda a maneira de pensar às vezes para entrar, para ser inserido. A gente pensa de uma maneira às vezes que nem quer pensar para ser agradado por determinado tipo de público, ou uma questão política, ou um time de futebol. Você vai se inserindo em grupos para ser aceito, e às vezes você nem pensa exatamente daquele jeito, mas para ser agradado naquela determinada situação você coloca um pensamento para ser inserido no grupo. Então tá ligado muito também ao descarte no geral. Então, como é um medo muito grande das pessoas, ele é muito inconsciente. Esse medo de ser abandonado, às vezes uma ansiedade por alguma coisa determinada, a gente não tem essa consciência, às vezes tá com uma ansiedade de alguma coisa ali, ou numa fila, ou de uma entrevista de emprego, ou numa situação que possa representar alguma forma um certo abandono, ou você não ser aceito por determinada situação, ou você vai falar com uma pessoa e você fica com vergonha porque talvez ela não vai te querer, não vai te aceitar. Enfim, muitos processos ligados à ansiedade de maneira geral, ou várias outras questões, podem estar indiretamente ou também diretamente ligados ao medo da rejeição, ao medo de não ser aceito, de não estar dentro de um grupo, de não ser querido por uma determinada pessoa, por um determinado grupo, pela família. O medo de ser abandonado leva a uma série de fatos que a gente vê, uma série de crimes, de questões muito fortes, porque as pessoas elas têm essa dificuldade de receber ou não, elas têm essa dificuldade de você não gostou de mim, então você vai ser punida de alguma forma, você vai receber alguma consequência por isso. Quantos términos de relacionamento vêm dessa questão de umas agressões, dos pontos que são muito fortes com a questão do abuso feminino, entre outras questões também ligadas a esses pontos. Então eu elenquei 5 fatores que eu acho interessante a gente analisar sobre esse tema, que ele é muito vasto, então eu posso desbravá-lo em outros vídeos, não quero gravar vídeos muito longos, mas sobre assuntos pontuais. Um deles é aceitar as emoções sem pôr um peso nelas, sem julgar a emoção. Isso é muito forte, porque com essa dificuldade, quando você vê que você pode sofrer uma rejeição, ou você pode passar por um processo que você vai ser colocado de lado, ou você não vai ser aceito, as pessoas ficam emocionalmente muito afetadas. Muita gente chora, muita gente tem uma dificuldade muito grande desse abandono que normalmente, praticamente 100% dos fatos, está ali ligado à sua infância, a um medo que você tinha de abandonar, a questões culturais muito fortes de rejeição, muito forte as palavras, né? Se você não fizer isso, o homem do saco vai te levar. Assuntos inconscientes, uma criação muito ligada a isso. Você tem que ser bonzinho, senão ou eu vou te abandonar, né? As mães falavam, ou você vai sofrer um processo aí de descarte, porque você tem que ser bonzinho, você tem que seguir as regras. Existe esse abandono também religioso, esse abandono que você tem que respeitar a Deus, senão você vai ser colocado de lado. Então a gente passa por uma série de fatos por medo de um abandono, por medo de não ser bem quisto, de não ser aceito, de não estar inserido. Então a gente vive essa ansiedade, esse medo muito inconsciente em várias questões. Então uma consequência muito forte disso é o medo de errar. Então quem tem muito essa agonia de errar, de não ser perfeito, então busca a perfeição em todos os sentidos, na beleza, na inteligência, na maneira de falar, na maneira de conquistar os outros, está linkado muito a esse medo, essas questões com o abandono, com a perda de alguma coisa também. Isso é muito forte. Às vezes as pessoas têm medo de perder algo, de perder uma amizade, de perder alguém. Então são pessoas também que tendem a ter
uma dualidade nas decisões, ficam com muito medo de tomar uma decisão por medo de, será que eu perdi aquilo? Será que se eu tivesse tomado uma outra decisão eu poderia receber outras vertentes, outros carinhos, entre aspas? Então esse é o primeiro processo. O segundo é refletir sobre o contexto, mas não personalizar a sua história de abandono, porque no fundo, de ser excluído, porque se você for ver todas as histórias de todas as pessoas, existem algo impactante que remete a uma questão de abandono, uma questão de ser colocado de lado, de você não ser aceito por um determinado momento, independentemente das histórias. Então, muitas histórias, a gente mesmo dramatiza e coloca um peso sobre ela, sobre essa questão. Coloca a gente cria uma história, esse drama de contar a história. O que acontece? A gente acaba contando tanto a mesma história. Eu nasci assim, aconteceu isso comigo, eu perdi tal pessoa, minha vida, eu vim da pobreza. Essas histórias que a gente conta muito, no fundo elas podem estar no sentido de drama. E se ainda existe um emocional vinculado a essas histórias da sua vida, da sua dificuldade, ela pode estar muito linkada também essas questões de medo, né, da perda e de conquistar o outro. Às vezes você conta uma história porque você quer a aceitação do outro, você quer que o outro fale, nossa, o Bruno, ele sofreu tanto, determinada pessoa passou por um processo, tadinho, né, como se quisesse um abraço, como se fosse uma dificuldade, como você quisesse ser aceito pelo outro também, por meio das histórias, por meio das questões. O terceiro ponto que eu elenquei é use sempre como oportunidade para aprender toda essa história, todas essas questões pontuais sobre a rejeição e sobre os seus fatos históricos também, sobre os processos que você viveu. Então use isso como uma ferramenta de aprendizado e não deixe essa história continuar contando com um sentido emocional. Uma coisa, aconteceu isso comigo, passou e tá tudo bem. Outra coisa é você manter essa história no sentido de você vender uma emoção, de você... Vender não seria a palavra, de você querer... eu coloco vender aqui quando a gente está querendo conquistar uma outra pessoa, né? Então a gente conta uma história, como eu falei no segundo ponto. Mas no sentido de você estar bem com essa história. Eu passei por isso e hoje está tudo bem. Outra coisa é não, porque eu me revolto. Essa história aconteceu e até hoje eu me revolto por eu ser assim, por eu ter nascido assim. A injustiça e gera ódio, gera contexto. Você quer lutar, você quer buscar essa justiça social a todo custo, por meio de uma história que você acaba gerando essa mesma emoção e você não consegue limpar, enquanto você também, em determinados assuntos, você recebe essa aceitação e essa aprovação de um determinado grupo dessa história. E se alguém pensa diferente dessa história, a tendência é você ir contra essa pessoa, você se indignar, e aí vem muitas questões dos julgamentos sociais, do preconceito social, que as pessoas têm uma dificuldade de lidar. O quarto ponto que eu coloquei é construir uma mentalidade resiliente, uma mentalidade mais empática também, não só com a sua história, com os seus fatos, sair um pouco desse, eu nasci assim, minha vida é difícil, por que que eu... Sem indagar muito, no sentido, por que eu não nasci assim? Imagina se eu tivesse nascido desse jeito. Se eu tivesse dinheiro. Se eu fosse assim. É porque você não nasceu como eu, na minha pele, no meu jeito, no meu gênero, na maneira, no meu país. Então sair um pouco desse drama e criar mais resiliência é muito interessante para você lidar um pouco com esse assunto. E principalmente construir, você tentar entender essas origens emocionais do que... esse medo de abandonar, esse medo de ser rejeitado, esse medo de ser excluído pela sociedade te gerou muito. Porque com o tempo você vai ver que quanto mais você lida com essa questão da rejeição, do medo, de uma maneira benéfica, de uma maneira de se abraçar, de estar bem com ela, mais você elimina esses grupos, essas necessidades de ter vários grupos, várias pessoas que te aceitam, porque no fundo isso cansa mais ainda. Então quanto mais você é você, as pessoas que tendem a se conectar nessa sua aceitação, você vai se dar melhor, você vai atrair, diria assim, esse grupo de pessoas, essas pessoas que vê que você lida bem com esse tema, né? Aquela pessoa que tá, porque no fundo, se a sua história é dramática, se a sua história é de luta, de guerra, você vai atrair as pessoas que têm histórias parecidas com a sua. Você vai criar vínculos com essas pessoas que têm histórias parecidas. Se você consegue lidar disso de uma maneira diferente,
de uma outra vertente, de maneira, diria, positiva, mas não sou muito de usar esse termo positivo, negativo, mas de uma maneira mais a favor de você, a favor das suas ideias, mais você vai conseguir trabalhar e atrair situações e pessoas que ou estão trabalhando ou estão bem, se dando bem com o fato de aceitar os seus dramas, as suas histórias, a sua rejeição. Então é interessante ver como que trabalhar esse emocional, trabalhar essas questões da rejeição ajuda muito você a ter uma mudança de pensamento, você transpor um pouco sobre essas questões. Bom, sou Bruno Saviotti, agradeço a sua atenção aqui durante esse vídeo, até o próximo vídeo.